Olá pessoal, bom dia, boa tarde também, né, dependendo do horário. Nós vamos gravar um videozinho explicando, lembrando, né, alguns conceitos que já foram vistos em aula, né? Tipo o conceito de velocidade escalar média, lembra para calcular o Vm, e o conceito de aceleração escalar média, o Am. Então vamos lá. Então eu fiz aqui um esquemazinho igualzinho que eu fiz no quadro com vocês. Então vamos lá, velocidade escalar média, para encontrar o nosso Vm. Então vamos pensar, um carrinho ele sai de um ponto, tá? E esse ponto que ele sai tem a posição e o tempo. Só que não é qualquer posição e não é qualquer tempo. É a posição ou espaço inicial, o nosso S0, e o nosso T0, que é o tempo inicial. Então ele sai de um ponto, tá? Definido, e vai chegar, ele anda no meio dessa trajetória, e ele chega nessa posição final, que é nosso S sem a bolinha. Então ele sai da posição inicial e ele chega na posição final. Quando ele saiu tinha um tempo inicial e quando ele chega tem um tempo final. Tudo bem? Então são esses conceitinhos. Bom, eu cheguei para vocês e falei assim, pessoal, para definir, para a gente calcular o conceito de velocidade média, o nosso Vm, você vai dividir duas grandezas. O ΔS dividido pelo ΔT. O delta ele representa a variação, a mudança. Ou seja, ele saiu de uma posição inicial e vai chegar numa posição final. Ele mudou, ele variou a posição. E esse tanto que ele mudou é o nosso ΔS. Então você vai dividir o ΔS dividido pelo nosso ΔT. Você vai encontrar o conceito de velocidade média, a grandeza velocidade média. Tá, então vamos lá, esse ΔS, no sistema internacional, qual que é a unidade que você vai usar? Metros, tudo bem? E o ΔT é tempo, e tempo no SI para a gente lá na física, em física, né, é segundos. Então velocidade média nada mais é do que metros por segundo. Então vamos pensar, o meu exercício chega e fala assim, um carrinho percorreu uma distância de 200 metros. Ele já te deu ΔS, pronto. O meu carrinho saiu de uma posição do marco inicial, posição inicial 0 metros. Chegou na posição final 300 metros. Aí ele te deu duas posições. Aí você muitas vezes você pode fazer de cabeça o exercício, mas se você não quiser fazer de cabeça, eu não te dei o ΔS pronto. O que você tem que fazer? S menos S0, que nada mais é do que o nosso ΔS aberto. Tudo bem? Então são dois jeitos de escrever a nossa velocidade média. ΔS dividido por ΔT. Mas o que é esse ΔS? S menos S0. E o que é meu ΔT? T menos T0. São os dois jeitos de calcular a nossa velocidade média. Ô Renan, e quando não tiver no sistema internacional e o exercício pedir para eu transformar para o sistema internacional? Bom, lembra da conversão? Metros por segundo para quilômetros por hora? Se você vai converter de metros por segundo, que é uma unidade menor, para quilômetros por hora, que é uma unidade maior, você vai multiplicar pelo nosso fator 3,6. Então, você vai pegar a velocidade que você encontrou e você multiplica, faz vezes 3,6, tá bom? Pessoal, tem que estar em metros por segundo e quilômetros por hora. Se não tiver nessa unidade, você não pode usar esse fator 3,6, beleza? E quando estiver em quilômetros por hora e você for passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Isso é padrão, isso nunca vai mudar. Sempre vai ser o valor 3,6 que eu demonstrei em sala, como que a gente chegou nesse valor de 3,6. Beleza? Então, para a gente lembrar rapidinho, velocidade escalar média, nosso Vm, ΔE sobre ΔT. Distância, tá? É o espaço, o quanto que ele andou, pelo tempo que ele demorou para fazer esse percurso. Tudo bem? E não pode esquecer disso daqui que está no cantinho, que é a nossa unidade de conversão. Beleza? Aí a gente vem para cá, que é um outro conceito também explicado em sala. A aceleração escalar média, o nosso AM. Quando uma coisa está acelerando, quer dizer que a velocidade dela está mudando. Pode estar aumentando quando ela é positiva e pode estar diminuindo quando ela for negativa. Então vamos pensar assim, ó, um cara muito rápido, olha que desenho bonito. O cara está parado aqui numa praça, a velocidade dele é 0 metros por segundo. E o tempo é 0, ele está com o cronômetro na mão. Aí ele começa a correr. Você pode falar, nossa, Renan, ele é rápido, sim, muito rápido. Aí beleza. De 0 segundos, passou 1 segundo.
Tá? Então aqui já está marcando 1 segundo. E a velocidade dele aumentou. A velocidade dele aumentou para quanto? 1 metro por segundo. Tudo bem? Nossa, é muito rápido, sim. O cara é um monstro. Aí beleza, ó, de 1 metro por segundo foi para 2 metros por segundo. A velocidade dobrou. Passando-se quanto tempo? 1 segundo. Aqui era 1 segundo, agora aqui vai ser a posição, né? Posição, o tempo de 2 segundos, beleza? Aí passou mais 1 segundo, de 2, 3 segundos. E a velocidade também mudou. De 2 metros por segundo, ela foi para 3 metros por segundo. Então, aqui em cima, esses numerozinhos representam velocidade. E aqui de baixo, o tempo naquela posição. Então, eu tenho 0 metros por segundo, 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. A gente já, só de observar esse desenho, a gente vê que a velocidade está aumentando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, e fosse 4, 5. Mas quando passa quanto tempo? 1 segundo. Aí eu cheguei para vocês e falei assim, pessoal, ó, para calcular essa aceleração média, o nosso AM, eu vou dividir duas grandezas. O ΔV, que é a mudança, a variação de velocidade, dividido pelo nosso ΔT, que é a variação de tempo. Tá bom? Renan, mas se por um acaso eu te der a velocidade inicial e a velocidade final, aí você faz da forma aberta. V menos V0, T menos T0. Sistema Internacional de Unidade. Qual que é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Renan, mas se não tiver em metros por segundo, se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora, antes de você começar a fazer o exercício, o que você vai fazer aqui, ó, voltando? Você vai converter. Depois de você converter a velocidade, Renan, então quer dizer que eu não posso calcular a velocidade e depois utilizar esse fatorzinho? Não. Esse fatorzinho aqui ele só serve para converter velocidade. Aí você vem para cá, ó. Antes de você começar a fazer o exercício, antes de você colocar o valor do V aqui, você converte ele antes. Renan, e se a minha velocidade estiver em metros por segundo e o meu tempo estiver em minutos? Vai ter que converter para segundos. Lembra? 1 minuto tem 60 segundos. Aí você vai calcular a nossa aceleração média. E qual que é a unidade de aceleração média? Metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer o termo aceleração? O valor, por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que quando se passar 1 segundo, a velocidade aumenta 2 metros por segundo. Tá? Então ela vai aumentar assim. Fez o exercício e encontrou a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade aumenta 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, ela aumenta de 2 em 2 quando se passa 1 segundo. Beleza, pessoal? Então, só para vocês relembrarem o conceito de aceleração média, o conceito de velocidade média. Agora eu vou postar junto com esse vídeo uma listinha com 4 exercícios de aplicação. Lembra que tem que tomar bastante cuidado porque é uma questão da conversão. Beleza, pessoal? Até a próxima.